Hebreus 12, do 1 ao 13. E apesar de lermos no subtítulo Deus disciplina os seus filhos, a minha oração nessa noite é que essa seja uma palavra de ânimo para o nosso coração. Como um dos próprios versículos que nós temos aqui, a princípio olhar para a disciplina não é tão bom, a gente não fica tão alegre, mas ela produz frutos quando acatada com submissão, e nós vamos poder enxergar um pouco disso nessa noite. Podemos fazer a leitura? Diz o texto: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém? Que essa palavra nessa noite possa nos animar a encarar a disciplina do Senhor como algo benéfico, como uma bênção para a nossa vida, como de fato ela realmente é. Vamos começar, meus irmãos, analisando os 3 últimos versículos do capítulo 11, está aí bem pertinho. A gente leu os 13 primeiros do capítulo 12, mas eu quero voltar um pouquinho nos 3 últimos versículos, versículo 38, 39 e 40. Por quê? Porque a parte que nós lemos começa com portanto. Então, existe uma conclusão a respeito de alguma coisa que foi falada anteriormente. Então, o que foi falado anteriormente a gente precisa saber. Capítulo 11 nos traz a galeria dos heróis da fé. Encerra os seus últimos versículos com o autor dizendo: o mundo não era digno deles. Pode ir acompanhando aí comigo no versículo 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. E aí ele começa, portanto. Então veja, é a estes que o versículo 1 faz referência, a esses que passaram por tudo isso, dos quais o mundo não era digno, com que nós vamos iniciar a meditação de hoje. Então, uma vez que nós sabemos tudo isso a respeito daqueles que foram considerados exemplos da fé, no versículo 1, inclusive que Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então, o que é o melhor que Deus havia planejado para nós e que aperfeiçoaria não somente a nós, mas também a eles? Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, uns 20 anos, a gente escutava Kleber Lucas cantando "O melhor de Deus ainda está por vir". Ele errou um pouquinho no tempo. O melhor de Deus já veio, chama-se Jesus Cristo. É em Jesus que diz
Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 17 até o versículo 23, que aprove a Deus que residisse em Cristo a plenitude de todas as coisas. Então em Cristo existe a plenitude do conhecimento, da verdade, da santidade, do poder, da sabedoria. Nele é que nós podemos ser aperfeiçoados perfeitamente. Então, veja, nós sabemos que esses homens que foram descritos aqui como exemplos de fé, só poderiam ser aperfeiçoados juntamente conosco através da vida de Cristo. E nós devemos, sabendo que Cristo foi nos enviado para nos aperfeiçoar, para nos tornar perfeitos, nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Ele diz, portanto, também nós, não somente eles que foram exemplos de fé, mas também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, por esses que foram exemplos de fé, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, nós precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, para que nós possamos ser perseverantes na carreira que nos foi proposta. Aqui eu vejo pelo menos 3 questões para a gente comentar. A primeira delas é que o melhor de Deus para nós é Cristo. Através dele nós temos o perdão dos pecados. Em nenhum outro nós temos perdão de pecados. Em nenhum outro há salvação. Em segundo lugar, que após termos os pecados perdoados, a palavra vai nos informar em Efésios 1, versículo 4, que nós fomos perdoados, nós fomos salvos, com a finalidade de vivermos santa e irrepreensivelmente diante do Senhor. Então, uma vez que nossos pecados são perdoados, nós devemos viver em santidade. Nós somos salvos, mas não somos aqueles que vão pensar, uma vez que eu sou salvo, eu não tenho mais o que fazer, é só esperar a vinda de Cristo e eu subirei com Ele. Não, nós fomos salvos de forma passiva. Cristo fez tudo por nós, nos justificou na cruz do Calvário, mas nós precisamos, em retribuição e como salvos, viver em santidade. E uma terceira questão é que nós fomos chamados nós não fomos chamados a viver a nossa maneira. Não somos nós que decidimos o nosso futuro. Não é você que decide o que você vai fazer amanhã ou mesmo hoje. O destino não está nas nossas mãos, como alguns tanto falam por aí. A carreira nos foi proposta. Então Cristo determina uma carreira para que nós prossigamos segundo aquilo que Ele nos conduz a fazer. Então é determinada a nossa carreira por aquele que nos chamou, onde nós estávamos, nas trevas, onde Ele nos colocou, no reino do Filho amado. Então Ele requer de nós que essa carreira seja enfrentada com pelo menos 4 características. Primeira delas, perseverança. Enquanto se cantava aqui, não desista, prossiga. Nós precisamos correr a carreira que nos foi proposta com perseverança. Mas não somente perseverança, também firmeza. Não adianta a gente perseverar por um tempo e depois parar. Tem que ter firmeza para que essa perseverança seja até o fim. Nós temos que ter diligência, ou seja, cuidado, saber muito bem o que nós estamos fazendo para não causar algum atropelo nessa nossa caminhada, e resistência. A palavra é muito sábia quando diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Precisamos ter resistência, porque tentações nós vamos sempre passar, mas cair nas tentações não é a necessidade da nossa vida. Se tivermos dependendo realmente de Deus em tudo, nós resistiremos e passaremos por elas. Como ser perseverante em uma corrida que, apesar de gratificante, corrida cristã é gratificante, é sublime, mas ela apresenta tantos percalços, tantos desafios à nossa limitação. Tantas vezes a gente se sente pequeno, indigno, limitado, totalmente incapacitado de fazer qualquer coisa em nome do Senhor. Como ser perseverante nessa corrida? O versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
É assim que a gente vai poder fazer tudo o que nos foi proposto. Se a gente começar a olhar para a dificuldade, a gente para. Se a gente começa a olhar para a própria limitação, a gente para. Se a gente começa a olhar para tudo que está à nossa volta, principalmente no mundo que a gente vive, a gente não somente para, a gente volta a ser o que era antes. Mas, se a gente olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós seguimos a carreira que nos foi proposta. E é assim que é possível ser perseverante. Porque quando nós pensarmos em vacilar, nós vamos lembrar que ele, pela alegria que lhe foi proposta, ainda no versículo 2, desprezando a vergonha, ele suportou a cruz. Quando você achar que está sofrendo muito, você lembra que ele subiu a cruz, que ele desprezou a vergonha, porque era considerado maldito que era pendurado no madeiro. Ele não ligou para isso, ele não pediu para descer, ele não pediu para não passar por isso, ele sabia que era a sua missão, e por conta dessa missão que lhe foi proposta, nós hoje temos vida, e temos essa vida em abundância. Se as dificuldades da corrida são grandes, pense no que Jesus passou para lhe proporcionar a vida, não somente a vida, mas também essa carreira. Nós não tínhamos vida, ele nos deu vida. Nós não tínhamos perspectiva, ele nos deu perspectiva. Amém. Hoje nós temos uma vida e nós devemos gastar essa vida fazendo a sua vontade. Versículo 3, nós temos: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Cristo deve ser o objeto dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, como diz o Salmo 1, no versículo 1 e no versículo 2, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta, que não se acomoda na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, Cristo deve ser o alvo da nossa meditação, e nosso prazer deve ser meditar na sua palavra, especialmente quando a gente supõe que está sofrendo muito. E a gente pode falar muito a respeito de sofrimento, porque todo mundo sofre, uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas todos temos uma dose de sofrimento na nossa vida. E às vezes a gente olha para essa carcaça que a gente carrega todos os dias através dos nossos pés e pensa: Senhor, eu estou sofrendo demais, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, as minhas forças estão indo embora. E quando a gente pensa isso, a coisa mais fácil a fazer é parar, é desistir. Se eu não aguento, se eu não tenho condição, eu vou largar aquilo que eu tenho feito, eu vou deixar de segurar as cordas, porque está doendo demais. Quando a gente pensar que está sofrendo muito, considere o sofrimento de Cristo. Pensar no sofrimento de Cristo vai nos guardar da autopiedade. Quando eu olho para algumas pessoas que fazem parte do meu contexto de vida, de saúde, eu olho o quanto Deus tem sido gracioso comigo. O tempo que já faz que a gente tem caminhado nessa situação, a gente poderia estar bem pior. Na realidade, eu nem considero que eu estou mal, eu considero que eu estou muito bem, para vista daquilo que a gente poderia estar. Mas por que eu tenho esse pensamento, essa percepção? Porque eu olho para Cristo e eu vejo, eu não estou sofrendo absolutamente nada comparado ao que Ele sofreu para me dar a salvação. Pensa direitinho, eu posso ter dor nas pernas, uma hora ela passa. Eu posso ter dores fortíssimas de cabeça, uma hora elas passarão. Os medicamentos que nós tomamos podem ter reações adversas durante um bom tempo. A gente troca de medicação e se acomoda, se adapta melhor. A gente pode até morrer daquilo que a gente hoje tem. Só que tem uma coisa: Ele não precisava
primeiramente, numa primeira instância, ele não precisava morrer. Ele não pecou para ser pendurado no madeiro. Não era para ele estar ali, era para nós estarmos ali. Então veja que tudo que nós temos hoje, tudo que nós passamos hoje, em certa medida, é fruto do pecado. O nosso corpo é frágil porque nós desprezamos a imortalidade que nos foi dada e pecamos. Nós desprezamos o contato direto com o Senhor na viração do dia por conta da tentação da serpente. Nós desprezamos todos os dias as bênçãos de Deus por conta de pratos de lentilhas. Mas se a gente olhar para aquilo que Ele fez, se olhar para o sofrimento que Ele teve, e a gente colocar a mão na consciência e pensar: Senhor, eu sou tão pequeno e tão indigno daquilo que o Senhor fez, que eu não posso abrir minha boca para dizer que eu estou sofrendo, que eu estou sem forças, que eu estou a ponto de perecer, porque eu de maneira alguma suportaria 1 minuto na cruz. O Senhor ficou horas, o Senhor se inverteu inteiro, o Senhor entregou a vida. Eu não entregaria minha vida por qualquer pessoa, não voluntariamente. Eu não chegaria em algum lugar e diria assim: olha, eu vou dar minha vida por essa pessoa, se é que aquela pessoa tivesse feito qualquer coisa para mim. Nós, seres humanos, somos muito interesseiros. Se você fizer alguma coisa por mim, talvez eu faça alguma coisa muito boa para você, mas no normal da nossa vida, nós, sem conhecermos alguma pessoa, nós não destinamos nenhum bem para ela. É muito difícil. Imagine dar a vida. Olha, eu perco o que eu tenho de mais precioso para lhe dar. Eu perco aquilo que eu tanto prezo para que você possa ter. É muito difícil. Normalmente a gente deixa para morrer para fazer isso, quando a gente doa os órgãos. Mas nós morremos. A nossa vontade foi feita por outros. Aqui foi uma missão que foi dada e Cristo se entregou voluntariamente. Então, todas as vezes que a gente fica com autopiedade, dizendo: Senhor, como eu sofro, Senhor, como eu sou tão pequeno, Senhor, como eu tenho padecido, Senhor, como é pesado, Senhor, eu estou no deserto, Senhor, eu estou no estreito. Aí você pensa: Ele fez muito mais sem reclamar, sem murmurar. Tudo Ele fez para nos salvar. Tudo Ele fez. Observe o que diz o profeta Isaías no capítulo 40, versículos 28 a 31. A gente pensa nesse sentido, na obra de Cristo, para que a gente nem se canse e nem se desanime. Isaías diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Está sendo difícil caminhar 1 quilômetro? Diz aqui que aqueles que esperam no Senhor andam e não se cansam. Peça a Ele, pela sua misericórdia, para que você possa andar 2. E que, para que, se for necessário, você coloque alguém nos seus ombros e carregue junto com você. Nunca pense: aquilo que está em mim é maior do que está em outra pessoa. A minha doença é maior do que a dela, o meu problema é maior do que o dela, a minha crise é maior do que a dela. Não, sempre vai ter uma pessoa que está numa situação bem pior que você. Pode ter certeza. E sabe por que Deus coloca essas pessoas na nossa frente? Para a gente aprender que em nós há a graça dele
nela, mais graça ainda. Se há poder em nós para suportarmos os problemas, nessas pessoas, o poder de Deus continua sendo grande. Não existe nada que seja maior do que o poder de Deus. Nós precisamos esperar nele, renovar as nossas forças. Assim nós não vamos nos cansar e nem desanimar. Uma carreira nos foi proposta, precisa ser cumprida com perseverança. Como perseverar? Olhando para ele e descansando nele, esperando nele, para que ele haja na nossa vida. Na luta contra o pecado, nós não resistimos ao ponto de derramar o nosso próprio sangue, diz o versículo 4. Os destinatários dessa carta aos hebreus tinham sofrido perseguição, mas nada se comparava aos seus antepassados, aqueles que são expressos no capítulo 11. Nada se compara ao que esses homens sofreram. Olha o que diz o versículo 35 a 37 do capítulo 11. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. A gente já chegou nesse ponto? Não. Os hebreus também não. Nós não chegamos a isso. Não dá para comparar. E esses homens foram reputados como exemplos de fé. Ou seja, era o fio da navalha passando e eles continuaram crendo em Deus. Era tortura vindo sobre os seus corpos físicos, mas eles sabendo que no fim de todas as coisas os seus corpos serão glorificados. Na segunda vinda de Cristo nós ressuscitaremos para nunca mais passar pela morte. Por isso que Paulo chama Cristo de o primogênito dentre os mortos. Todos que ressuscitaram voltaram a morrer. Cristo foi o primeiro que morreu, ressuscitou e continua vivo até hoje. Nós, na sua segunda vinda, vamos, mesmo que já mortos, ressuscitar e não mais passar pela morte, mas a vida eterna nos está reservada. Então, esses homens aqui mostram para aquele povo que é necessário correr essa carreira com persistência e resistência. Resistência aos sofrimentos. Vida cristã não é uma vida de mar de rosas, não é tudo lindo e maravilhoso, tem dificuldades. Mas até as dificuldades são lindas e maravilhosas quando a gente sabe que todas elas são para a glória de Deus. Nós olhamos para isso aqui e precisamos nos encorajar e estar preparados para muito mais, caso seja necessário. É interessante que às vezes a gente conversa com um novo convertido e ele, em pouco tempo, naquela empolgação, naquele fogo todo, ele diz assim: pastor, eu já poderia entregar minha vida por Jesus. Eu digo: não fala isso não. Você ainda não resistiu até o sangue. Ainda não. Você não sabe o que é sofrer. Você ainda não sabe o que é aquela força da tentação do pecado chegando em você, quando você acha que está extremamente consagrado. Aí você percebe que é pó e cinza. E você diz: Senhor, me enche do teu espírito, porque eu estou fraco, e eu sei que eu vou cair. Na luta contra o pecado, a gente precisa ser resistente. Como resistir? Como? Entendendo que somente poderemos passar por essas provações pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus. A vida do cristão, meus irmãos, não é mais propriedade sua. A nossa vida não é nossa. Não existe algo semelhante a eu sou o dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quiser com a minha vida. Não. A sua vida está nas mãos de Deus, é propriedade de Deus. Nós não somos propriedade exclusiva do Senhor? Somos. Pedro fala sobre isso. E nós ainda não resistimos até o sangue, mas Cristo resistiu até o sangue. Então, se nós estamos padecendo por conta da palavra e por conta do nome de Deus, lembremos, Cristo resistiu até o sangue.
nós ainda não. Dá para a gente caminhar um pouquinho mais. Se for necessário, Senhor, manda mais. Mas a gente às vezes diz assim: Senhor, manda mais no sentido de bênção. Mas por que não também dizer: Senhor, manda mais provações? Alguém pode pensar: mas aí você vai estar sendo um pouco estranho nesse seu pedido ao Senhor para mandar mais provações. Mas é porque as provações, elas provam a nossa fé, e a fé, uma vez provada, produz perseverança, e essa perseverança, experiência com Deus. Nós precisamos das provações, agora precisamos resistir, para que de fato o Senhor seja glorificado em cada uma delas. Versículos 5 e 6, nós vamos ter a repetição das orientações que estão lá em Provérbios 3, nos versículos 11 e 12, palavras de ânimo que são dirigidas aos filhos de Deus. Ele diz o seguinte: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que a quem aceita como filho. A palavra aqui, castiga, no grego é açoita, e na sua versão, se for revista atualizada, vai estar exatamente essa palavra. Ele açoita a todo aquele a quem recebe como filho. Ou seja, a disciplina do Senhor não pode ser menosprezada. Eu não posso achar que as orientações do Senhor para que eu me corrija não são válidas, não são importantes. Eu não posso achar que porque eu acordo 6 horas da manhã e dobro os meus joelhos e passo 1 hora orando, eu ainda não posso ser corrigido pelo Senhor. Eu tenho muita coisa para ser corrigido pelo Senhor. Nós somos pecadores, nós somos salvos, nós somos regenerados, mas ainda pecadores. Então todos os dias Deus tem conserto para a nossa vida. Todos os dias nós temos coisas a serem cortadas, podadas, tolhidas da nossa natureza pecaminosa, senão a gente vai. Então a disciplina do Senhor não pode ser menosprezada. Tudo aquilo que Ele fala para a nossa correção deve ser ouvido e praticado. A sua repreensão não é motivo de mágoa. Não fique triste porque você foi repreendido pelo Senhor. Não fique triste porque alguém trouxe uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão. Você disse: mas parece que hoje a palavra não foi para mim não. Fui para a igreja, mas não recebi nada, porque só falava de correção, só falava de... Não gostei, não foi para mim, eu estou magoado. O Senhor hoje não falou comigo, pelo contrário, o Senhor fala conosco todos os dias. Basta que nós ouçamos a sua voz. Quer escutar a voz de Deus? Abra a palavra. Aqui Ele fala conosco, nos repreendendo também. Para quê? Para que a gente viva segundo as suas ordenanças. Nós não devemos ficar magoados, não devemos ficar exasperados porque Ele nos castigou, porque a disciplina e o conserto do Senhor são provas do seu amor. O texto diz aqui: o Senhor disciplina a quem Ele ama. E a gente vai ver por que essa relação da disciplina e do amor. Mas ainda, a disciplina, o conserto do Senhor são prova que nós somos de fato filhos. Se você não está experimentando da disciplina do Senhor, pense, repense, reveja, não somente a sua vida e seus conceitos. Porque aqui, no versículo 7, a partir do versículo 7, nós vamos perceber porque essa disciplina é colocada na nossa vida e porque devemos encará-la como um ato de amor de Deus para conosco. Ele diz: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Então, o escritor aos Hebreus nos orienta para que nós enxerguemos as provações, as dificuldades como disciplina. Tudo aquilo que Deus coloca nas nossas vidas, porque também lembremos, as provações não são obra do diabo. Estou com dor de cabeça, é o diabo. Pneu furou, foi o diabo. A igreja ficou sem internet, foi o diabo. Foi não, porque a gente esqueceu de pagar. O diabo se aproveita da nossa fragilidade, é verdade, mas ele não é todo poderoso.
O Senhor coloca provações, sim, permite provações na nossa vida, para que nós cresçamos. Sabe quando é que a gente cresceria? Se tudo na vida fosse fácil demais de encarar? Nunca. Sabe quando é que um filho cresce? Quando o pai lhe dá tudo na mão? Nunca. Precisa ter dificuldade. As coisas que a gente conquista com a maior dificuldade são aquelas que a gente tem maior apreço, são aquelas que a gente mais estima, porque foi tão difícil, que na hora que a gente tem na mão, a gente diz: Senhor, que coisa boa, graças a Deus que eu consegui. Eu não aguentava mais, mas chega, e chega mesmo. Quando é da vontade de Deus, chega. Então a gente precisa entender que as lutas não vêm para que nós desanimemos, para que a gente comece a murmurar contra Deus. Pelo contrário, a gente precisa encarar as lutas, as provações como excelentes oportunidades de crescer, de amadurecer e de exercitar a nossa perseverança na palavra que nos foi pregada. Deus nos trata como a filhos. Essa frase para mim é maravilhosa. Deus nos trata como a filhos. É por isso que Ele nos corrige. E essa correção é porque Ele nos ama. Porque o pai que ama, corrige. Há um tempo atrás, até já faleceu, um psicólogo, psicopedagogo aqui no Brasil, chamado Samitiba, lançou um livro chamado Quem Ama Educa. Eu, como professor, dei uma lida nele, mas quando ele diz quem ama educa, aqui nós temos algo um pouco mais profundo. Quem ama educa, quem ama corrige, quem ama repreende, porque não quer ver quem se ama errando, não quer ver quem se ama se perdendo nos caminhos da vida, que é o melhor para essa pessoa. Então, qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? Todos são. Se for um pai de verdade, vai disciplinar o seu filho. Se for um pai comprometido, se for um pai na acepção da palavra, ele vai sim repreender o seu filho. E com que intuito? Que o filho acerte. Não é para que o filho tenha raiva do pai, não é para que o filho despreze o pai, não é para que o filho chore amargamente, é para que o filho acerte e consiga cumprir aquilo que o seu pai ordena, aquilo que o seu pai orienta, aquilo que o seu pai ensina. É isso. E é assim que Deus faz conosco. Mas aí o versículo 8 traz um alerta: se você não é disciplinado, a disciplina é para todos os filhos, então você não é filho, não legítimo, você é ilegítimo. E aí existe uma expressão mais pesada que é utilizada na versão revista atualizada: já não sois filhos, sois bastardos. A gente não quer ser encontrado no final de todos os tempos como bastardos. A gente não quer olhar para a nossa vida, ver tudo que a gente construiu e pensar: Senhor, eu no final das contas não era teu filho, eu nunca fui salvo, eu vivi pensando que estava fazendo as coisas certas, mas na realidade eu era um perdido. Não é assim que a gente quer. Mas se nós não estamos sendo disciplinados, mas vivendo de um modo que nós percebemos que os dias passam e não existe diferença nenhuma, então nenhuma lição foi aprendida, nada nos surpreende, nem positivo nem negativamente, parece que a gente está só esperando a morte chegar, então algo está errado. Às vezes a gente percebe pessoas que passam dias e mais dias como se não existisse amanhã. Parece que hoje é o último dia da vida dela. Aí ela está aproveitando tudo que ela acha que é bom. Ela diz: eu vou sair aproveitando tudo que essa terra tem para dar. E às vezes esse aproveitar é justamente o que leva a gente a cair, a se perder. Eu já passei dessa fase, mas aqueles que estão na geração dos 18 aos 25 têm algumas expressões que são muito peculiares. Eles dizem assim: eu vou aproveitar a vida, depois eu vou pensar nessas coisas de Cristo, de Bíblia, de igreja. E a gente prega para esse pessoal e diz assim: meu irmão, não perca tempo não, você não sabe o dia de amanhã. Tiago dizia: que é a vossa vida? É como a palha que o vento dispersa. Você não sabe se amanhã vai estar vivo ou se não. Então por que aproveitar a vida longe dos caminhos do Senhor, se essa vida pode acabar assim?
e sem estar nos caminhos do Senhor, essa vida que acabou assim, não estará nas mãos dele. Você não estará seguro, porque você não ficou debaixo das suas asas. Nós precisamos viver não como se o amanhã não tivesse importância, como se as palavras de Deus não tivessem importância, como se nada do que a gente faz tivesse consequências para nós, para os que estão ao nosso redor, para os dias futuros. Nós precisamos praticar ações que agradem a Deus. Nós precisamos observar a disciplina do Senhor, a correção do Senhor, e entender que ela é destinada aos seus filhos. Tem gente que vive de uma forma tão inconsequente. Esses não são os filhos de Deus. A gente olha para alguém que bebe todo dia, se droga todo dia, e a gente diz: meu Deus, será que o organismo dessa pessoa vai aguentar mais algum tempo? E a gente olha aquela pessoa 5 anos depois, ela está do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e a gente dizendo: Senhor, não tem freio. De fato, as pessoas longe de Deus não têm freio. Porque sabe qual é o freio da nossa vida, da nossa natureza pecaminosa? É o Espírito Santo que habita em nós. Ele é que freia a gente. Porque senão a gente é um carro desgovernado rumo à perdição. O homem sem Deus é isso. Mas, graças ao sacrifício de Cristo, nós fomos feitos filhos. E filhos são disciplinados. E quando disciplinados, ouvindo a disciplina, eles se consertam. Então a gente já fez muita besteira na vida, mas hoje a gente pensa 1 milhão de vezes, para que a gente não faça algo que vai desagradar a Deus, para que a gente não entristeça o Espírito de Deus, para que a gente não perca a comunhão com Deus. Isso para a gente tem muita importância. Pense nisso quando você começar a esbravejar porque alguma situação não foi bem sucedida na sua vida. Senhor, está tudo andando para trás. Eu queria tanto fazer determinada coisa, o Senhor não deixou. Pense bem. Pode ser Deus lhe livrando. A disciplina do Senhor pode ser Deus lhe livrando de muita coisa que você não suportaria depois. Deus te disciplinando, corrigindo o caminho tortuoso que você queria trilhar, reafirmando a sua filiação com Ele, mostrando que você está ligado a Ele. Se Deus não permite que a gente faça aquilo que a gente quer, se Deus nos traz de volta, se Deus não permite que a nossa vontade prevaleça sobre a dele, se Ele nos repreende, nos corrige, é porque nós estamos ligados a Ele, é porque nós somos filhos verdadeiros. Ele cuida de nós. Nos versículos 9 e 10, o autor vai comparar o nosso comportamento quanto aos pais terrenos. Ele diz que nós tínhamos os nossos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Se você é da melhor geração desse mundo, se seu pai olhasse para você, você já sabia o que ele queria dizer. Não precisava ele falar 2 vezes. Você já parava. Se você recebeu uma excelente criação, se ele levantasse o dedo, você se calava. Se ele falasse, você ouvia. Se ele ordenasse, você obedecia. Às vezes as pessoas dizem assim: palavra de mãe e pai parece que é praga e maldição. Porque acontece, se ele disser assim: minha filha, não vá para aquela festa não, eu não me sinto bem quando você vai, não vá não. A pessoa: não, mas isso é besteira, deixa eu ir, deixa eu curtir. Acontece. Não foi que a mãe jogou praga, não é porque a boca da mãe é boca de maldição, não. Sabedoria de Deus, Deus tentando nos corrigir através dessas pessoas que Ele coloca na nossa vida para cuidar. E Ele consegue. Tenta não, consegue.
Porque quando acontece a gente cai em si e diz: eu devia ter escutado a orientação dos meus pais, porque essa é uma orientação vinda da parte de Deus. O pai verdadeiro, o pai terreno, por mais que ele não saiba muito bem expressar a sua orientação, mas ele busca o seu bem. E se é um pai cristão, vai buscar o seu bem, inclusive na vida espiritual, principalmente na sua vida espiritual. Mas a disciplina dos pais terrenos é limitada pelo tempo e por conta da sua falta de sabedoria. Às vezes ele acha que colocar você no cantinho do pensamento por 2 horas resolve. Às vezes ele acha que deixar você sem televisão 15 dias resolve. Às vezes ele acha que deixar você sem viagem porque você passou de ano resolve. Resolve não. Tem que ser um pouco mais duro. A realidade da vida é bem pior. Essas coisas são paliativos. E aqui a disciplina do Pai Celestial é planejada pela sua sabedoria infinita para aproveitamento nosso, para nos tornar santos como Ele é santo. Veja, eu cometo um erro. Aí meu pai terreno diz assim: você vai ficar sem fazer determinada coisa durante um certo tempo. Quando aquele tempo acabar, quem garante que eu não vou voltar a fazer o que eu fiz? Eu não me tornei mais santo por causa daquilo. Agora, quando Deus nos repreende, é visando a nossa santidade, porque Ele é santo e não pode suportar aquilo que não é santo diante dos seus olhos. A disciplina, como diz o versículo 11, não é algo alegre de suportar, não é algo que a gente fique feliz porque isso está acontecendo. É fato que quando a gente disciplina um filho, um parente, um aluno, ele vai ficar triste com a gente, ele vai ficar um pouco incomodado com a gente, pode até parar de falar com a gente durante um tempo, mas se nós aceitarmos, acatarmos a disciplina do Senhor com submissão, se nós procurarmos aprender e tirar proveito dessa disciplina, ela vai produzir frutos por causa de Cristo, frutos de justiça, frutos de paz para aqueles que por ela foram exercitados. No versículos 12 e 13, encerrando, ele diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Por isso que eu disse que a questão da disciplina não é para que a gente saia daqui hoje triste, não, é para animar a gente, para que a gente saia daqui dizendo: eu sou filho de Deus, de vez em quando eu levo uma pancada santa de Jeová, para que eu me conserte, e eu preciso estar forte, corrigido, santo, para ajudar aqueles que estão com as mãos frágeis, aqueles que estão com os joelhos vacilantes. Eu preciso suportar esses mais fracos em amor. Como? Se eu não tiver corrigido. Como é que eu vou dizer para o meu irmão: não faça isso? Eu faço. Como é que eu vou dizer para o meu irmão: isso não é um caminho de um crente, se eu estou trilhando mesmo? Deus me corrige para que eu também possa mostrar esse caminho de salvação para outras pessoas. A corrida será completada com êxito somente se os ferimentos do passado espiritual forem curados. Fortaleça as mãos enfraquecidas. Tem muita gente na nossa vida que a gente conhece, que por inúmeros motivos hoje não colocam mais a mão no arado, já estão olhando para trás faz tempo. Mas quem pôs a mão no arado não pode mais olhar para trás. Só que essa mão está enfraquecida, já não consegue mais trabalhar com a mesma força, já não consegue ajudar com a mesma força, já não consegue sustentar os outros com a mesma força. Então fortaleça as mãos enfraquecidas. Aquilo que feriu o seu coração, deixe Deus trabalhar. Não se feche para a obra do Senhor, continue. Depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 10 anos, ainda haverá tempo para que você volte a produzir. Doeu, sangrou, chorou, mas vai chegar o tempo de você sorrir e fazer tudo de novo.
os perigos do futuro devem ser evitados. Aí a corrida da gente vai ser completa. Quando ele diz, os joelhos vacilantes. Lá na frente pode ter caminhos que a gente vai olhar e vai dizer, esses caminhos são muito bons, mas no fim deles é morte. Nosso joelho pode vacilar, mas se nós estivermos abrigados no Senhor, os nossos joelhos estarão firmes. Os perigos do futuro vão ser evitados quando nós estivermos firmados na rocha que é Cristo. Contexto de Isaías 35:3, do qual foi retirada essa parte: restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, é de encorajamento para o medroso. Você tem algum medo na vida? Por exemplo, você tem um medo de não ser salvo? Tem muita gente que não tem a certeza da salvação e tem medo que, Senhor, eu pequei, será que eu perdi? Será que eu sou crente ainda? Por conta desse pecado, eu estou, não estou? Tem tanta gente que passa por isso. Isaías 35:4 diz, digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam, seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Você tem medo de alguma coisa? Tenha não, ele virá. Você está temendo os perigos do seu coração, os perigos dessa vida tão maluca que a gente está vivendo? Não se preocupe, ele estará conosco. E quando ele diz fazer caminhos retos para os pés, esse é um chamado à fidelidade sincera à vereda de retidão. Provérbios 4:25-27 expressa isso. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Sabe quando alguém conhece você de muito tempo e começa a acusar você sobre alguma coisa do passado? Aí você, quando está firmado mesmo na palavra, você diz, eu fui essa pessoa, mas não sou mais, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Isso aí já passou, eu sou novo. Tudo, não só a minha vida, tudo se fez novo. As minhas prioridades são novas, as minhas preferências são novas, a minha vida, tudo é novo. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você, não olhe mais para trás, não. Para trás tudo fica, para frente é que nós devemos andar com o Senhor. E ele continua dizendo, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Veja bem por onde você anda. Eu diria, veja bem com quem você anda, para que seus passos sejam seguros. Ande com aqueles que vão te colocar junto de Deus, trazer mais para perto de Deus, continuar caminhando junto com você. Se existe alguma pessoa que não te beneficia espiritualmente, dessa pessoa você deve fazer carreira. Mantenha a distância. Existem outras pessoas com as quais você deve dividir sua vida, que vão ajudar você a ser cada dia melhor servo de Deus. E aí o texto termina dizendo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. É isso. Esse é um chamado para a nossa vida, de fidelidade sincera e de retidão. Por isso que Deus nos disciplina, porque Ele nos trata como filhos. E Ele quer que seus filhos acertem. Ele quer que seus filhos não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que seus filhos andem retamente no caminho que Ele mesmo propôs. Como a gente vai fazer isso? Sozinho? Não, Ele não disse que nós estaríamos sozinhos. Ele vai estar conosco, nos capacitando, nos fortalecendo, levantando a nossa mão. Quando nós tropeçarmos, Ele levantará. Quando nós tivermos com pouquíssima força, Ele nos capacitará. Então que Ele nos discipline. Que Ele nos discipline, que nós recebamos a sua disciplina com uma alegria.
como uma bênção para as nossas vidas, porque Ele nos trata como a filhos. Que Ele nos faça permanecer fiéis ao seu chamado, longe do pecado, longe da maldade, nos apresentando santos diante dele. Essa é a minha oração para todos nós, para a nossa vida nessa noite. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, quero orar com vocês e mais uma vez reforçar a alegria que eu tenho de estar aqui, juntamente com a minha esposa, podendo compartilhar a palavra do Senhor. E cada vez sem qualquer demagogia, cada vez que Deus me permite subir ao púlpito e entregar a palavra e encerrar essa palavra, eu considero um milagre dele e agradeço a Ele por todas as coisas. Que não somente esse milagre que eu experimento, mas o milagre da vida cristã possa se renovar nas nossas vidas todos os dias. Se as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, que estejamos firmes nessa palavra, experimentando mais de Deus a cada manhã.